Capítulo 4. Acelerando ao destino. Parte 1. O sol da manhã já estava alto no céu quando o fogo sobre a ponte da rodovia 87 se extinguiu, deixando para trás apenas cinzas e o cheiro acre de madeira queimada. A missão em Jericho havia terminado. O espírito de Constance Welch estava finalmente em paz. O pós-caçada exigiu o ritual familiar de limpeza. Sam e Dean trabalharam em silêncio, uma trégua não dita pairando entre eles. Sam usou uma pá para enterrar as cinzas restantes, devolvendo a terra ao leito do rio. Dean, com a maleta de ferramentas do porta-malas aberta, inspecionava os danos no Impala. O vato do passageiro, onde Constance havia tentado arremessá-los para a morte, estava visivelmente amassado e arranhado, o metal raspado contra o guarda-corpo da ponte. "Vou ter que bater isso de volta para o lugar quando a gente chegar nas coordenadas de papai", Dean murmurou, passando a mão na lataria danificada com um carinho que dedicava apenas ao carro. O som metálico de Dean apertando um parafuso era a única coisa que quebrava o silêncio. "Pelo menos ela não danificou o motor, ou a suspensão", respondeu Sam, limpando o sal da espingarda. Seus movimentos eram novamente metódicos e precisos. Ele vestia a camisa suja de terra, mas seu rosto parecia mais leve. A relação entre eles havia se acalmado momentaneamente. A experiência de quase morte e o sucesso da caçada haviam reforçado o vínculo forjado na infância. Eles eram, acima de tudo, parceiros. "Você estava certo", Dean disse, jogando a ferramenta de lado e olhando para Sam, o sol batendo nos seus olhos. "Sobre a fraqueza dela. Ninguém pensaria em usar o remorso. Foi um bom palpite. Um palpite de caçador, Dean." Sam sentiu um leve calor no peito com o elogio, mas balançou a cabeça. "Foi lógica, Dean. Se ela não estava nos cemitérios, a única coisa que importava para ela era o trauma. Foi a única coisa que me permitiu voltar." Eles terminaram de guardar o equipamento de caça. As espingardas, a água benta, o sal grosso. O Impala foi restaurado à sua aparência externa de carro antigo e inocente, mas o interior carregava a história de uma noite de terror. A discussão sobre o futuro começou assim que eles deixaram Jericho para trás. Dean estava dirigindo, e a paisagem rural começava lentamente a dar lugar à agitação urbana da Califórnia. O Impala estava voltando para Palo Alto, não para as coordenadas de papai. Sam tirou o envelope amassado de sua mochila. A carta da faculdade de Direito. "Eu preciso que você me deixe no apartamento", declarou Sam com a voz firme e resoluta, embora ele temesse a reação do irmão. "Eu ainda tenho que me preparar. A entrevista é em algumas horas." Dean soltou um suspiro pesado, o som enchendo o carro. "Sam, nós temos as coordenadas. O papai está caçando aquela coisa. Nós temos a chance de detê-la, de vingar a mamãe. Você vai abandonar isso por um pedaço de papel?" "Não é um pedaço de papel, é a minha vida", rebateu Sam, agarrando o envelope com força. "Nós resolvemos o caso de Jericho. O papai está em outro lugar. Se eu perder essa entrevista, eu não tenho mais nada, Dean. Eu volto a ser o garoto que ele arrastava de motel em motel. Eu não quero mais essa vida. Eu não sou você." "Eu sei que você não é eu. Mas esta é a nossa família, Sam. Esta é a nossa história. E esta caçada é a única coisa que o papai deixou para nós." "E Jéssica?" perguntou Sam, a voz ficando mais alta. "Eu prometi a ela. Eu não sou como o pai. Eu não vou transformar a vida dela nisso. Eu não quero que ela viva com medo, esperando que eu não volte de uma caçada. Essa vida é solidão e morte, Dean. E eu escolhi a felicidade, não a vingança." Dean apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou para Sam, seus olhos cheios de frustração, mas também de uma tristeza silenciosa. "Você acha que eu gosto de fazer isso?" Dean questionou, baixando a voz. "Você acha que eu escolhi viver com sanduíches gordurosos, dormir em colchões nojentos e ser baleado? Foi o que o papai me disse para fazer. Foi o que me manteve vivo. E a única razão pela qual eu ainda faço isso é para ter certeza de que você não tenha que fazer. Mas você quer sair. E eu não posso te forçar a ficar." Sam viu a dor na expressão de Dean e sabia que a pressão havia ido longe demais. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo motor do Impala. A separação era inevitável.
O último aviso de Dean não foi uma ameaça, mas um alerta desesperado de proteção. Dean parou em um posto de gasolina antes de entrar na área universitária. Ele estava abastecendo o Impala quando Sam se aproximou dele. Dean, eu sinto muito. Dean fechou o tanque e olhou para o irmão. Não se desculpe por querer uma vida normal. Eu só não quero que você se machuque, Sam. Você não está mais em forma. Você baixou a guarda. E os monstros sempre encontram aqueles que baixam a guarda. Dean aproximou-se do irmão, seu olhar sério e incisivo. Eu não sei o que matou a mamãe, mas eu sei que ele tem um interesse em nossa família. E se você sair da caçada, se você tentar a normalidade, você se torna um alvo fácil. Você se torna um elo fraco. Por favor, Sam, me escute. Se você tem medo do que há lá fora, você não pode sair. Sam assentiu, a seriedade do aviso de Dean penetrando em sua determinação. Ele sabia que Dean estava falando por experiência e amor fraternal. Eu entendi. Eu vou tomar cuidado. Sam prometeu, embora soubesse que tomar cuidado não significava nada para as forças que eles caçavam. Mas se você encontrar o pai, Dean, ou se você descobrir algo sobre o que matou a mamãe, você me liga. Dean hesitou, mas a promessa de Sam de voltar para a vida normal era um muro intransponível. Tudo bem, se eu encontrar o pai, eu te ligo. Mas não espere por isso. Ele provavelmente está caçando a coisa que matou a mamãe. E se ele está caçando, ele não quer ser encontrado. Dean dirigiu Sam de volta à vizinhança familiar do apartamento. O sol já estava bem alto e pessoas normais andavam pelas calçadas, vivendo suas vidas. Sam olhou para elas com uma mistura de inveja e estranheza. Dean parou a Impala a meio quarteirão de distância, para evitar a tensão. Eu não vou subir. Eu não quero que o seu futuro advogado me veja. Eu preciso ir para as coordenadas. Sam assentiu. A despedida foi rápida, um aceno de cabeça. Não houve abraços, apenas a separação fria de dois irmãos que amavam e ressentiam na mesma medida. Sam saiu da Impala. A porta se fechou com aquele clangor pesado e final que marcava o fim de um capítulo. Ele pegou sua mochila, deixando o casaco sujo no banco de trás. Vai se fuder, Sam. Dean murmurou baixinho. Mas era uma bênção, não uma maldição. A Impala acelerou pela rua, virou a esquina e desapareceu. Sam estava sozinho novamente na calçada. Ele caminhou em direção ao seu apartamento, a camisa suja e amarrotada, o corpo ainda cheirando a terra e pólvora. Ele tentou limpar a poeira das suas pernas, forçando sua mente a mudar de foco, a se concentrar em direito, Jessica e Stanford. O alívio temporário de Sam inundou-o assim que ele abriu a porta do apartamento. O cheiro de casa, de café fresco e de velas perfumadas era um antídoto perfeito para o cheiro de mofo e podridão da caçada. O apartamento estava impecavelmente limpo, um refúgio da sujeira e do perigo. Jess, Sam chamou, sentindo um peso gigantesco sair de seus ombros. Jessica Moore saiu da cozinha, sorrindo. Ela usava uma camisa de flanela e estava linda. Você voltou, eu estava tão preocupada, Jessica exclamou, correndo para abraçá-lo. Sam a apertou com força, fechando os olhos. O toque dela era macio, real, seguro. Ele inalou o perfume de shampoo e flores, tentando absorver cada molécula de normalidade. Eu sinto muito por ter ido, Sam disse em seu ombro. E eu não devia ter te deixado. Tudo bem, você estava preocupado com seu pai, Jessica o confortou. Mas depois se afastou e o observou. Mas o que aconteceu? Você está sujo e cheirando a fumaça? Longa história. Sam desconversou, forçando um sorriso. Eu tive que ajudar Dean com um caso de fraude de seguro, mas está resolvido. Eu estou de volta. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou perder essa entrevista. Jessica o beijou. O beijo era doce e reconfortante. Eu sabia que você faria a coisa certa. Eu vou preparar seu café. Sua entrevista é às 2.
Você tem tempo para um banho. Sam sorriu. Ele estava em casa. Ele havia escapado. Ele entrou no chuveiro, água quente lavando a sujeira, o sal e o medo. Ele era Sam Winchester, estudante de direito, futuro de sucesso. Não mais o caçador, não mais o soldado. Depois do banho, ele se vestiu com uma camisa branca limpa e calças sociais. Ele estava pronto. Ele estava salvo. Ele foi até a sala de estar, pegou seus livros de anotações e sentou-se na poltrona. Ele olhou para o berço simbólico da sua nova vida, seu futuro. Ele havia superado o passado. Jessica entrou na sala, sorrindo. Não se preocupe, você vai conseguir. Tenha fé. Eu vou preparar pipoca e te esperar. Eles se beijaram novamente. Um beijo de promessa. Sam foi para o quarto para pegar uma caneta. Ele se deitou na cama sorrindo de satisfação. A vida normal era real. Ele havia conseguido. Foi então que a primeira gota de líquido viscoso e quente atingiu sua testa. Monstros sempre encontram aqueles que baixam a guarda. Capítulo 4. Acelerando ao destino. Parte 2. Sangue. Foi então que aconteceu. Em meio à respiração calma e uniforme de Jessica ao seu lado e ao peso de edredom macio sobre ele, o silêncio confortável do quarto de Sam foi violado. Um som sutil, quase inaudível se não fosse o silêncio absoluto da noite, quebrou a quietude. Um pingo seco, ritmado. Pim. O som era estranhamente denso. Sam sentiu um líquido morno e espesso atingir o centro de sua testa, escorrendo pela linha do cabelo. A sensação era pegajosa, não aquosa como uma gota de condensação, mas estranhamente oleosa e pesada. Ele franziu o senho, confuso com a interrupção bizarra do sono. Ele ergueu a mão direita, roçando a ponta dos dedos sobre a pele da testa, sentindo a viscosidade estranha. A sonolência se dissipou, substituída por uma cautela instintiva. Ele afastou a mão e olhou para a ponta do dedo sob a luz fraca que filtrava da rua através da cortina. O líquido era vermelho escuro, quase preto na penumbra, opaco e denso. O coração de Sam começou a disparar instantaneamente. Não era apenas um batimento acelerado, era um trovão ressoando em seu peito, uma explosão sônica que parecia encher todo o quarto. O cheiro metálico, pungente e inconfundível de ferro e sangue velho, invadiu suas narinas, sobrepondo-se ao aroma familiar e suave de lavanda do quarto. O mundo real, o refúgio seguro que ele havia construído nos últimos 4 anos, desmoronou em um milissegundo. Foi substituído pelo terror primal, gelado e esmagador que era a fundação mais profunda de sua infância. A respiração presa em seus pulmões, Sam levantou a cabeça devagar, cada músculo de seu pescoço tenso. Seus olhos verdes estavam arregalados, a pupila dilatada, fixos no teto de gesso, seguindo a origem do gotejamento que agora se intensificava para um lento plop, plop na cômoda ao lado da cama. A linha da visão dele viajou da mancha escura e úmida no gesso branco, subindo até a fonte. O que ele viu lá era a personificação exata, a réplica perfeita e sádica do pesadelo que o assombrava desde os 4 anos. Pregada no teto, da mesma forma impossível e horripilante que Mary Winchester 22 anos antes, estava Jessica Moore. Ela estava presa à madeira, os braços abertos em uma crucificação profana e sem sentido, o tecido fino de sua camisola rasgado. O sangue escorria em um fluxo lento, mas constante, de uma ferida grotesca e profunda no abdômen, manchando o gesso e pingando em Sam. O terror foi tão profundo, tão absoluto e paralisante, que Sam não conseguiu sequer emitir um som. Seus pulmões se recusavam a puxar o ar necessário para um grito, e seus membros se recusavam a obedecer qualquer comando para se mover. Ele estava congelado, preso sobre o centro exato da tragédia. Seus olhos verdes estavam arregalados, a pupila dilatada, fixos no teto de gesso, seguindo a origem do gotejamento que agora se intensificava para um lento plop, plop na cômoda ao lado da cama. A linha da visão dele viajou da mancha escura e úmida no gesso branco, subindo até a fonte.
O que ele viu lá era a personificação exata, a réplica perfeita e sádica do pesadelo que o assombrava desde os 4 anos. Pregada no teto, da mesma forma impossível e horripilante que Mary Winchester, 22 anos antes, estava Jessica Moore. Ela estava presa à madeira, os braços abertos em uma crucificação profana, sem sentido, o tecido fino de sua camisola rasgado. O sangue escorria em um fluxo lento, mas constante, de uma ferida grotesca e profunda no abdômen, manchando o gesso e pingando em Sam. O terror foi tão profundo, tão absoluto e paralisante, que Sam não conseguiu sequer emitir um som. Seus pulmões se recusavam a puxar o ar necessário para um grito, e seus membros se recusavam a obedecer qualquer comando para se mover. Ele estava congelado, preso sobre o centro exato da tragédia, seus olhos fixos e vidrados no rosto de Jessica. A cabeça dela foi virada em uma pose impossível, o pescoço quebrado em um ângulo não humano. O olhar de Jessica era vazio, vítreo e fixo diretamente no dele. Uma acusação silenciosa e eterna. Sam estava aprisionado, aterrorizado. A repetição cruel e calculada do pesadelo de sua infância desdobrando-se em tempo real. A criatura, o assassino de sua mãe, havia voltado. Havia atravessado 22 anos de distância e segredos. Havia seguido Sam até seu refúgio, até a única pessoa que lhe havia permitido amar de verdade. A segurança de Palo Alto, a promessa de uma vida normal, tudo era uma mentira que acabava de ser exposta com uma violência brutal. Num piscar de olhos, enquanto Sam olhava para o corpo ensanguentado e pendurado de Jessica, as chamas apareceram. Não era um fogo normal, não era o vermelho e laranja de um incêndio comum, era a mesma labareda amarela, vívida e doentia, com um halo demoníaco que ele não se lembrava, mas sentia em seu DNA. O fogo que havia consumido Mary Winchester. O fogo lambeu o corpo de Jessica com uma velocidade sobrenatural, engolindo-a em uma massa de chamas gritantes, um espetáculo de dor e destruição. O cheiro de carne queimada, nauseante e denso, e o rugido estrondoso do fogo preencheram o quarto instantaneamente, atingindo Sam como uma onda de choque. O calor era insuportável, seco e escaldante, empurrando Sam para trás na cama. A visão era a repetição exata e sádica do que ele havia visto quando era bebê, agora com a consciência cristalina e devastadora de um adulto. O fogo amarelo crepitava. A silhueta de Jessica era agora apenas uma sombra dançante de chamas. "Jessica!" Ele finalmente conseguiu gritar. O som que escapou de sua garganta era rouco, esmagado e desesperado. Mas o grito era inútil, absorvido pelo rugido ensurdecedor da destruição. O fogo se espalhou do teto para as paredes com uma velocidade impossível, parecendo mais uma substância que um incêndio comum. O apartamento, que representava a segurança, a normalidade e sua vida longe da caçada, estava sendo consumido. O papel de parede floral, os livros de direito cuidadosamente empilhados, as fotos deles juntos, tudo se transformava em cinzas fumegantes em segundos. Sam, com o rosto banhado em lágrimas e suor, que evaporava quase instantaneamente no calor, rastejou para trás, afastando-se do berço de sua tragédia e da repetição de seu trauma. Ele estava preso. A labareda amarela e voraz bloqueava a saída principal do quarto, a única porta para o corredor. O gesso do teto começou a ceder, soltando lascas em brasa. Ele engatinhou desesperadamente para a porta do banheiro, seu único refúgio imediato. O Chevrolet Impala 1967 já estava a algumas quadras de distância de Palo Alto, o ronco grave do motor V8 ecoando na madrugada, a caminho das coordenadas de John. Mas Dean Winchester, com sua intuição de caçador aguçada por anos de perigo e o medo corrosivo de deixar Sam sozinho depois da discussão brutal, havia dado meia volta. Ele simplesmente não conseguia ir embora. O que ele disse a Sam sobre Sam estar em perigo agora soava menos como um argumento sobre o estilo de vida e mais como uma premonição fria. Ele estava estacionado a 2 ruas de distância, pensando em como voltar e se desculpar por ter forçado a situação, quando viu a primeira evidência de que sua intuição estava fatalmente correta. Uma coluna de fumaça preta e espessa, densa demais para ser uma lareira ou uma churrasqueira,
Subia no céu escuro, sobrepondo-se aos telhados das casas vitorianas. E ele viu o fulgor. O brilho era um amarelo vívido, sobrenaturalmente intenso que ele não poderia jamais confundir com um incêndio comum. Era a cor do inferno. Não! Dean gritou, uma súbita descarga de adrenalina pura inundando seu corpo. Ele pisou fundo no acelerador da Impala. O motor rugiu em protesto enquanto ele forçava o carro a uma velocidade perigosa nas ruas residenciais, dirigindo em direção ao inferno literal. Ele parou o Impala bruscamente na frente do prédio de apartamentos de Sam, as rodas cantando. O fogo já estava saindo pelas janelas do segundo andar. A fumaça preta azeda chicoteava o ar. Dean correu para a porta da frente do apartamento, ouvindo um grito abafado e depois um gemido de dor que ele reconheceu como sendo de seu irmão. Dean não pensou. O medo deu lugar a um instinto frio e brutal do caçador. Ele recuou um passo, pegou o impulso e desferiu um chute poderoso na porta da frente do apartamento, bem ao lado do ferrolho. O som da madeira velha se quebrando e do metal do ferrolho cedendo misturou-se com o rugido das chamas, que agora era claramente audível. O calor era imediato, esmagador e insuportável. Uma bofetada quente que o forçou a recuar por um instante. Dean entrou no apartamento em chamas, tossindo violentamente com a fumaça espessa que queimava seus pulmões. Ele nem sequer tentou respirar fundo. "Sam!" ele gritou, a voz áspera e alta, tentando superar o barulho da destruição. "Sam! Sou eu! Onde você está?" Ele viu Sam. O irmão estava rastejando para fora da porta do quarto em chamas, saindo do minúsculo banheiro onde aparentemente tentara se proteger. O rosto de Sam estava coberto de fuligem escura e choque catatônico. Seus olhos verdes estavam vazios, fixos em um horror que Dean reconheceu instantaneamente. A mesma expressão que seu pai havia carregado por anos. O horror que pertencia apenas a um Winchester. Dean não hesitou. Ele correu, agarrou Sam sob os braços e o puxou com uma força brutal, arrastando-o para longe do portal de fogo. Ele não perdeu tempo olhando para o quarto. Ele sabia o que havia lá dentro. A mesma cena, a mesma criatura. O fogo estava por toda parte, lambendo o teto do corredor. "Vamos! Rápido!" Dean arrastou Sam para fora do apartamento em chamas, descendo a escada que já chiava e rangia. O teto acima deles começou a gemer e a desabar em uma chuva de gesso e vigas carbonizadas. Eles cambalearam e caíram na calçada fria, tossindo, inalando o ar frio e revigorante da manhã, o contraste entre o calor de dentro e o frio de fora cortante. Sam estava fisicamente ilesado, sem queimaduras visíveis, mas seu mundo inteiro acabara de ser incinerado. As primeiras sirenes, estridentes e implacáveis, soaram enquanto os bombeiros chegavam, mas era tarde demais para o apartamento. O fogo estava fora de controle. Sam sentou-se na calçada úmida, observando as chamas lambendo as vigas do que restava de sua vida. Sua vida inteira reduzida a cinzas e fumaça. O rosto de Jessica, pregado e queimado, o olhar vazio e fixo, era a única imagem que restava em sua mente. Dean sentou-se ao lado do irmão, o silêncio da compreensão mais forte do que qualquer palavra. Ele sabia que Sam estava revivendo, com uma nova consciência, a noite de 1983. A criatura havia repetido o crime, enviando a mensagem mais cruel e pessoal possível. Dean pegou o casaco de couro que havia jogado no chão e o colocou sobre os ombros de Sam. Sam estendeu a mão lentamente, tremendo incontrolavelmente, e a colocou no bolso traseiro de sua calça de moletom, o único vestígio de normalidade que restava. Ele tirou um objeto carbonizado, dobrado e parcialmente queimado, a agenda de compromissos para sua entrevista em Stanford. Ele olhou para o nome da faculdade e a hora marcada para as 2 da tarde, apenas algumas horas de distância. O papel tremia na palma de sua mão. Com um grunhido de dor e resolução, Sam jogou a agenda no chão, largando-a no meio-fio molhado e escuro, o símbolo final de seu fracasso em fugir. Ele se levantou, cambaleante, e olhou para Dean, seus olhos verdes agora cheios de uma frieza determinada. O choque, substituído por uma fúria ardente e controlada. "Nós vamos", Sam disse rouco.
Nós vamos encontrá-lo. E nós vamos matá-lo. Dean assentiu. Não havia mais nada a dizer, nem necessidade de argumentar sobre a caçada ou o destino. A escolha de Sam pela normalidade havia sido violenta e definitivamente revogada. O trauma de sua vida havia se concretizado, e agora ele tinha a motivação final e esmagadora: vingança pela mãe e pela mulher que amava. Sam se dirigiu ao Impala, a silhueta do carro um familiar conforto na paisagem de destruição, e sentou-se no banco do passageiro. Dean assumiu o volante, seus olhos fixos no retrovisor. Ele ligou o carro. O rugido do motor era o som inconfundível do destino sendo aceito. O Impala se afastou das sirenes e das luzes piscantes dos bombeiros e das chamas que consumiam o passado de Sam. Eles não se dirigiam mais a Jericho. Eles não se dirigiam mais a Palo Alto. Eles seguiam as coordenadas de John Winchester. O mapa do diário de John estava aberto no console central. As anotações rabiscadas servindo de guia. O rock clássico começou a tocar, abafando o som da sirene no fundo. Highway to Hell, do AC/DC. Os irmãos Winchester estavam finalmente e inequivocamente unidos em sua missão. A caçada ao demônio do olho amarelo havia começado. Encerramento. A trágica jornada de Sam Winchester é um lembrete cruel de que a família, seja ela de sangue ou de espírito, é a âncora mais poderosa e perigosa de todas. Ao tentar fugir do legado de caçador imposto por seu pai, Sam buscou refúgio na luz da normalidade e no amor de Jessica. No entanto, o mal que roubou sua mãe há décadas provou que o destino dos Winchester está indelevelmente marcado pelo fogo e pela perda. A segurança é uma ilusão que o sobrenatural está sempre disposto a desmantelar, especialmente para aqueles nascidos para lutar. A incineração de seu passado não é apenas o fim da esperança de uma vida comum para Sam, mas o catalisador que finalmente une os irmãos em um propósito singular. A vingança, a força motriz dos Winchester, assume uma nova e pessoal urgência. A Impala agora carrega não apenas armas e sal, mas o luto e a determinação fria de dois homens forçados a aceitar que seu lar não é um lugar, mas a estrada sem fim, e sua única família são um ao outro na guerra contra as trevas.